Alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa videoaula, onde nós vamos falar basicamente sobre potência elétrica, tá? Eu sei que nós já comentamos um pouco a respeito, mas essa aula vai ser importante para vocês conseguirem ver com bastante calma. Aí vocês podem voltar ao vídeo quando vocês acharem necessário, pausar, fazer observações que vocês acharem pertinente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem onde me encontrar para vocês poderem tá tirando essa dúvida, tá bom? Então a primeira coisa, a gente fala sobre o conceito de potência elétrica. E eu acabei pensando em uma analogia que vai ficar bem fácil para vocês entenderem o que é essa potência elétrica. Galerinha, eu coloquei no conceito aí, ó, basicamente dizendo o seguinte: potência elétrica é o tempo que um aparelho leva para retirar energia de uma corrente elétrica. Imagina a seguinte situação, olha só, eu sou um trabalhador de uma sou trabalhador de uma determinada indústria e trabalho encostado em uma esteira. E aí fica passando alguns materiais naquela esteira ali e eu tenho que ficar tirando aqueles materiais da esteira e colocando dentro de uma caixa, por exemplo. Beleza? Fazendo uma analogia com potência elétrica, eu, trabalhador, que fico tirando os objetos da esteira e colocando numa caixa, seria o aparelho, beleza? Os objetos seriam a energia elétrica e a esteira seria o circuito por onde está passando a corrente elétrica. Então imagina só, como eu falei no conceito, potência é o tempo que o aparelho leva para retirar energia de uma corrente elétrica. Então, um aparelho com uma alta potência vai retirar mais rapidamente a energia daquela corrente. Fazendo analogia ao funcionário lá da indústria, um funcionário mais rápido, um funcionário que consegue retirar mais rapidamente os objetos da esteira e colocar dentro da caixa, seria um funcionário com maior potência. Perceberam? Ele retira mais rapidamente os objetos da esteira e coloca dentro da caixa. É da mesma forma que os aparelhos agem, beleza? Então, um aparelho de alta potência é um aparelho que retira muito mais energia em um determinado tempo, porque a velocidade com que ele tira a energia da corrente elétrica é uma velocidade mais alta, tá? A unidade de medida para potência elétrica é watt. A gente também pode utilizar a unidade de medida joules por segundo. Por quê? Porque é basicamente a quantidade de energia, e energia é dada em joules, é a quantidade de energia que ele retira por um determinado tempo, no caso aí segundos. Então joules por segundo também pode ser a unidade de medida para potência, mas não é a que a gente vai mais utilizar. A gente vai utilizar mais watts mesmo, tá? É importante saber aqui, ó, que 1 kW corresponde a 1000 watts. Comentei com vocês, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com peso, no caso do grama e quilograma, né? Então, 1000 gramas corresponde a 1 kg, ou 1 kg corresponde a 1000 gramas, é a mesma coisa. Aqui, 1 kW corresponde a 1000 watts, beleza? A gente vai utilizar isso aqui para poder fazer as contas sobre energia elétrica consumida, tá? As fórmulas que a gente utiliza para calcular potência é basicamente energia sobre tempo. Então, qual é a energia dividido pelo tempo? É uma fórmula de achar a potência. Ou então multiplicando a tensão pela intensidade da corrente elétrica. Tudo bem? A gente vai ter alguns exemplos mais para frente e pode ser que esclareça aí qualquer dúvida que tenha ficado, tá bom? Então, basicamente é isso. Potência elétrica é a velocidade com que um aparelho retira a energia de uma corrente e essa energia vai ser utilizada, né, para o trabalho que esse aparelho vai realizar. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Então, aqui, ó, nós temos basicamente um circuito e a gente vai falar sobre a energia consumida, como a gente faz para calcular a energia elétrica consumida. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e eu vou tentar ser bem objetivo e falar com bastante calma para vocês entenderem. A gente tem aqui, ó, um circuito, estão vendo? Isso aqui é um fio condutor, é por onde a corrente elétrica vai passar. Aqui nós temos um gerador de tensão, né? Então o que é esse gerador de tensão? Pode ser uma pilha, uma bateria, vai gerar uma tensão elétrica, ou seja, vai gerar uma diferença entre as cargas desse lado e desse lado. E essa diferença entre as cargas vai fazer os elétrons se moverem aqui dentro. A gente entendeu já e vimos bastante isso que
Basicamente, uma corrente elétrica é quando os elétrons saem de um ponto onde a concentração de elétrons está muito alta e vai para um ponto, para um outro ponto, né, para um outro local, onde a concentração de elétrons está mais baixa, ou seja, tem uma quantidade menor de elétrons, ou seja, vai para um lado positivo. Então, os elétrons saem de um lado negativo e percorrem um caminho de forma ordenada até chegar em um ponto positivo. Esse é o caminho percorrido em uma corrente elétrica. Sai do negativo, porque tem muito elétron ali, e os elétrons migram até o lado positivo, não é mesmo? A gente sabe que isso acontece por quê? Porque os elétrons conseguem se mover e os prótons não. Então, não teriam como os prótons saírem do lado positivo e vir para o negativo. Não. Tem que ser os elétrons saindo do negativo e irem para o positivo, né? Hoje a gente sabe isso porque a gente tem o conhecimento sobre sobre as partículas subatômicas, né? Ou melhor, as subpartículas atômicas, né? Prótons, elétrons, nêutrons. Mas, há um tempo atrás, não se sabia, não se tinha conhecimento dessas partículas atômicas, elétron, próton, nêutron, mas já se tinha conhecimento sobre corrente elétrica, já sabiam que se colocasse o dedo em alguns lugares poderia levar choque. Então, nesse período que as pessoas não conheciam sobre corrente elétrica, melhor, não conheciam sobre os átomos, sobre os elétrons, que eram os elétrons que saíam, que os prótons não conseguiam se locomover, eles definiram que o sentido da corrente elétrica é sempre do positivo para o negativo. Foi uma definição, mas não corresponde com o que de fato acontece. Eu quero que isso fique bem claro com vocês. Normalmente a gente vai ver as correntes elétricas partindo do sentido positivo para o negativo, porque foi uma definição antes de se conhecer sobre as propriedades atômicas e tudo mais. Hoje a gente sabe que sai do negativo, vai para o positivo. Os elétrons saem daqui e vêm para cá. Mas por ter ficado definido do positivo para o negativo, é assim que se utiliza até hoje, tá bom? Pessoal, agora que vocês entenderam esse conceito, vamos dar uma pausada nesse vídeo. Vou dividir ele em duas partes, porque senão ele vai ficar muito extenso, beleza? Então na próxima parte eu venho falando sobre energia elétrica e vocês vão entender esse circuito que eu estava apresentando para vocês, tá joia? Então já iniciem a próxima aula, ela vai estar sendo publicada junto com essa para vocês não desconcentrarem, belezinha? Então até a próxima e boas aulas pra gente!